Em fevereiro de 2024, o antigo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, surpreendeu toda a gente ao dizer que encorajaria a Rússia a atacar os membros da NATO que não cumprissem com os seus compromissos de gastos. Isto gerou uma indignação generalizada, tanto a nível interno como a nível externo, e criando o receio de que os Estados Unidos poderiam retirar-se da organização se Trump ganhar as eleições em 2024. Mas por que é que existe esta preocupação? E será que os Estados Unidos estão mesmo prestes a abandonar a maior aliança do mundo? Isso é o que tu hoje vais descobrir no Outra Hora no Mundo. As alianças militares moldam a política regional e global desde o início dos tempos. Todos nós conhecemos, por exemplo, a aliança luso-inglesa, que já vigora há mais de 600 anos. Estas alianças servem tanto como mecanismo de defesa coletiva como de agressão conjunta. E na era moderna, uma aliança destaca-se acima de todas as outras pela sua importância e durabilidade, sendo ela a Organização do Tratado do Atlântico Norte, conhecido como NATO ou OTAN. E ao assinalar o seu aniversário de 75 anos, este tem sido o pilar central da segurança europeia e norte-americana desde os meados do século XX. E, no entanto, muitos argumentam que atualmente não tem tanto valor como durante a Guerra Fria, e que já não é necessária para nada. Assim como Donald Trump já referiu algumas vezes, pondo em causa o futuro da aliança, insinuando que os Estados Unidos não estariam dispostos a defender os seus aliados e que poderia tentar sair dessa organização. A NATO, atualmente com 31 membros e possivelmente com 32 num futuro próximo, visto que a Suécia está prestes a aderir, tem consigo 15% da população mundial, ou quase 1.000 milhões de pessoas. As suas despesas combinadas com a defesa foram estimadas em mais de $1 trilhão em 2023. Dos Estados Unidos são responsáveis por cerca de 2/3 dessa soma, um total de 850 mil milhões de dólares em 2023. Esta organização em conjunto gasta tanto ou mais do que todo o resto do mundo combinado. A NATO emergiu das divisões geopolíticas entre a União Soviética e o Ocidente no final da Segunda Guerra Mundial. Apesar de terem sido aliados contra a Alemanha nazi, em 1945 os dois Estados saíram do conflito não só como potências, mas sim como superpotências, não comparativas a outras. Com isto, concordaram em criar esferas de influência na Europa, onde, para além da divisão da Alemanha, a maior parte da Europa Central e a Leste foi colocada sob o controlo efetivo da União Soviética e a Europa Ocidental colocada sob a influência direta ou indireta dos Estados Unidos. E com o desenrolar da Guerra Fria, os Estados Unidos da América e os seus aliados chegaram à conclusão de que estabelecer uma aliança militar unificada para combater a ameaça soviética seria de grande importância. E como resultado, no dia 4 de abril de 1949, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, composta por 12 membros, foi criada. Incluía o Reino Unido, a França e outros membros, Portugal incluso, juntamente com os Estados Unidos e o Canadá. A aliança baseava-se na segurança coletiva definida pelo artigo 5º do Tratado do Atlântico Norte, onde afirmava que um ataque armado contra um dos membros seria considerado um ataque contra todos os membros. E durante as décadas seguintes, a NATO aumentou continuamente as suas capacidades e cresceu em número de membros, admitindo a Grécia e a Turquia em 1952 e a Alemanha Ocidental em 55. E assim como nós sabemos, a Alemanha estava dividida em duas, uma aliada do Ocidente e a outra da União Soviética. Então, com a entrada da Alemanha Ocidental na NATO em 1955, a URSS decidiu estabelecer a sua própria aliança militar no mesmo ano, que ficou conhecida como o Pacto de Varsóvia. Contudo, tudo mudou em 1991, com o fim da Guerra Fria. Assim, várias perguntas começaram a surgir. Será que a NATO continuava a ser necessária? Será que agora, com o desmantelamento da União Soviética e como consequência a queda do maior inimigo do Ocidente, a organização teria perdido o seu objetivo? Enquanto alguns viam este paradigma como o possível fim da organização, outros insistiam que a aliança tinha evoluído para algo além de um mero contrapeso ao poder soviético. Ao invés disso, a aliança tornou-se uma plataforma vital para a cooperação política e militar entre democracias ocidentais. Além do mais, a organização passava agora a desempenhar um papel essencial na manutenção da paz e da segurança da Europa, assim como podemos ver no seu papel nas guerras da Iugoslávia na década de 1990. Mas ao mesmo tempo, existe o debate que a segurança e a paz europeia poderia ser atingida através de outras instituições, como a própria União Europeia, existindo, por exemplo, o projeto de criar um exército único europeu. E este debate afirma também que ao alargar a área de recrutamento da NATO
aos antigos Estados soviéticos, poderia provocar tensões desnecessárias com a Rússia. De qualquer forma, no fim da década de 90, o debate parecia estar resolvido, com as conversas sobre a possível dissolução da NATO sendo abafadas e a organização começou a expandir-se. E em 1999, com o aniversário de 50 anos da organização, 3 novos membros entraram na aliança: a Polónia, a Hungria, a República Checa, todos estes países sendo ex-membros do Pacto de Varsóvia. Assim, após o ataque de 11 de setembro, a aliança foi pela primeira vez acionada pelos Estados Unidos da América, que invocaram o artigo 5º e abriram caminho para a invasão do Afeganistão e derrubada do poder dos Talibã, mudando completamente o significado da organização, parando de ser vista definitivamente como uma organização anticomunista ou soviética e passando a alargar mais as suas áreas de operação, principalmente na luta antiterrorista. Em 2004, a organização voltou a expandir-se e 7 países da ex-União Soviética e do Pacto de Varsóvia aderiram à organização e em 2009 a Albânia e a Croácia também se juntaram. Mesmo com esta expansão e algumas intrigas políticas com a Rússia, o futuro da NATO parecia estar seguro, tendo alargado os seus membros e com novos países a fazerem fila para aderir. Parecia que não havia o porquê do estatuto da aliança mais importante do mundo ser desafiada. Tudo iria mudar com a eleição de Donald Trump para a presidência dos Estados Unidos em novembro de 2016. Mesmo sendo um crítico já de longa data da NATO, Trump trouxe para o debate o problema sobre os custos desproporcionais dentro da aliança, afirmando que os Estados Unidos gastam muito mais na defesa do que qualquer outro membro, ultrapassando regularmente os 3% do PIB, enquanto que a maioria dos outros membros quase nem chegava aos 2%. Mas o que é isto do PIB, dos 2%, os 3%, o que é isso? Basicamente, todos os países, quando vão fazer o seu orçamento de Estado, eles têm que apresentar uma percentagem que vai tanto para a educação, tanto para a saúde e, neste caso, para a defesa. E pelo Estatuto da NATO, espera-se que os membros da organização desempenhem pelo menos 2% do PIB para a defesa. Coisa esta que menos de metade dos membros aplica. Então, e porquê que isto seria um problema? É muito simples. Se não há dinheiro, não há defesa. Com isto, mesmo Donald Trump, durante a sua presidência, ter referido o seu interesse de sair da organização, na verdade, a NATO expandiu-se durante a sua administração, abrangendo Montenegro e a Macedónia do Norte em 2017 e 2020, respectivamente. Além disso, com a invasão da Ucrânia por parte da Rússia, apenas reforçou os argumentos a favor da NATO e aumentou a sua união, sendo vista como mais necessária do que nunca. E podemos ver isto muito bem quando duas nações que historicamente se mantinham neutras em questões de conflito, desta vez decidiram apresentar as suas candidaturas para a entrada na NATO. A Finlândia e a Suécia, com o início da guerra na Ucrânia, apressaram-se a tomar partido na aliança, o que reflete fielmente que ainda existe a necessidade para a sua existência. Mas mesmo com este consenso estabelecido sobre a importância da NATO como um pilar da segurança internacional, Donald Trump continua a questionar a organização. Desde a sua candidatura para as eleições presidenciais que vão ocorrer este ano, tem existido uma enxurrada de comentários de que, caso ele se torne vitorioso, pode trazer profundos problemas e levar à saída dos Estados Unidos da NATO. E isto foi falado pelo próprio no dia 10 de fevereiro de 2024, quando se apresentava num comício pela sua campanha eleitoral e afirmou que, uma vez, falou com um grande líder de um Estado europeu que se a Rússia invadisse um país que não cumprisse os compromissos em matéria de despesas com a defesa, ou seja, os tais 2% do PIB, ele iria encorajar Moscovo a fazer o que quisesse. E claro que estes comentários criaram um clima de tensão e receio, onde Joe Biden, numa comitiva de imprensa dias depois, criticou Trump e afirmou que a NATO é um compromisso sagrado e tem que se respeitar. Mesmo assim, muitos especulam que durante a segunda administração de Trump, caso ele vença as eleições, poderíamos ver mesmo a saída dos Estados Unidos da NATO. E este processo, na verdade, é bastante simples. De acordo com o artigo 13 do Tratado do Atlântico Norte, um Estado apenas tem que informar a organização com um ano de antecedência sobre a sua saída. Mesmo que alguns digam que estas provocações são apenas para ganhar votos durante a sua campanha eleitoral, outros não têm tanta certeza, visto que dentro dos Estados Unidos existe realmente um grande descontentamento acerca da desproporcionalidade entre o quanto cada Estado contribui. E com a doutrina American First, Trump dá prioridade à soberania nacional e vê organismos como a NATO e a ONU como limitadoras da sua autonomia na tomada de decisões. Além disso, muitos argumentam que a NATO não ajuda os Estados Unidos numa questão mais geopolítica, visto que ameaças emergentes como a China, na região do Pacífico, ou o Irão no Médio Oriente, não têm um grande contrapeso europeu para as defrontar. E temos um grande exemplo, durante a atual guerra na faixa de Gaza, onde os países europeus são os maiores financiadores da autoridade palestina, tendo então uma grande responsabilidade. Mas mesmo assim, quem enviou um porta-aviões para o Mediterrâneo quando o conflito estava a escalar
foram os Estados Unidos e não a França ou o Reino Unido. Mas mesmo com todos estes argumentos contra a permanência dos Estados Unidos na NATO, também existem muitos outros a defender a sua continuidade. Por exemplo, em 2022, os tais 2% do PIB para o setor da defesa foi atingido por vários membros, principalmente devido às tensões com a Rússia. E embora apenas 3 países tenham cumprido esse compromisso em 2014, em 2023 o número subiu para 11 países. Além disso, outros 22 membros ultrapassam agora os 1,5% do PIB. E por curiosidade, Portugal está neste momento com um gasto estimado de 1,48% do PIB. Quase lá. Além do mais, continuar na aliança significa que os Estados Unidos continuariam com uma gigantesca rede de aliados que providenciariam, além da defesa, bases militares estratégicas que dão um poder de ação extremamente importante aos Estados Unidos. Olhem lá se os Estados Unidos não tivessem a base das lajes nos Açores durante a guerra do Iraque, hein? Tinham perdido. Mas de qualquer forma, os Estados Unidos vão ou não vão sair da NATO? Nós não sabemos. Mas o secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, adotou uma posição firme, afirmando que independentemente de quem ganhasse as eleições presidenciais, os Estados Unidos continuarão a ser um forte aliado da NATO. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Se sim, partilhe para amigos e familiares que não sabiam esta história. Obrigado e adeus.